Louvado, engrandecido e bendito é o nome do Senhor, bendito é o seu nome e seu reino jamais terá fim. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado, engrandecido. Podem sentar, irmãos, que eu consulto Bíblia toda hora. Amém? A mensagem é lá no livro de Mateus, capítulo 26, do 37 ao 46. Eu estava refletindo sobre essa mensagem, uma mensagem muito interessante, que fala do Senhor no Getsemane. Tá? A minha versão é King James. Se vocês forem lá, Carlos hoje está de folga, não vai colocar? Tudo bem? 26, do 37 ao 46. Tá? Amém? Vamos lá. 37. E levou consigo a Pedro e aos seus 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. 38. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. 39. E seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas, ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudestes vigiar comigo durante 1 só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito, com certeza, está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se mais uma vez, orou, dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. E quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente os seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. E então retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, e proferindo as mesmas palavras. E passando algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que é chegada a hora. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que meu traidor está se aproximando. Irmãos, presta bastante atenção. Aqui nós temos um antagonista, né, da história, 2 antagonistas. Nós temos Adão, que ele se entrega no jardim ao seu caminho, aos seus desejos e às suas vontades. Porque quando Adão, ele primeiro, a palavra do Senhor fala que no jardim, que se encontrava no Éden, ele falava assim: ó, você pode comer de todas as árvores, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no centro do jardim tinham 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Cara, você pode comer todas as coisas, mas tem ali uma lei mínima. Tu não pode comer aquela situação. Aí me chega Dona Eva e olha, e se agrada da vista do fruto. Por isso que o Senhor ele fala na sua palavra que os olhos é o espelho da alma. E que se teu olho te corrompe, todo o teu corpo é corrompido. Está falando de quê? De desejo. Quando que a gente começa a desejar? Quando olha.
quando olha que a gente começa a desejar, seja o que for. Via que o fruto era bonito, começou a ter conversas indevidas com a cobra, e nessas conversas indevidas com a cobra convenceu Eva a comer, e Eva falou assim, viu, não morri, agora dá o teu marido, dá ele, dá Adão. E Adão diz sim aos seus desejos, diz sim. E quando você diz, simplesmente, você sabendo que está errado, mas você fala não a Deus, preste bastante atenção em nome de Jesus. E o Senhor, a primeira coisa que ele fala, ele perguntou, Adão, o que você fez? Foi isso? Não. Adão, onde é que tu estava? Ah, Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. Quem, segunda pergunta, quem disse que tu estavas nu? E a terceira pergunta, o que você fez? Tu comeu da árvore que eu falei para tu não comer? A terceira pergunta foi o que ele fez. Preste bastante atenção. Sabe o que ele faz? Foi a mulher que tu me deste. Pô, ele pediu desculpa? Não. Terceirizou. Foi a mulher que tu me deste. Quantas vezes, irmãos, a gente erra, vacila, mas erra de novo e põe culpa no tempo, na chuva, na terra, no mar, fulano, beltrano, ciclano. Todo mundo tem culpa, menos a gente. Né? Eu estava até conversando hoje lá no escritório, eu falei assim, gente, né, eu presto serviço para um escritório, eu falei assim, gente, aqui nesse escritório trabalham mais de 15 pessoas, tem tanta gente para colocar culpa, eu vou ficar me preocupando, óbvio que é uma ironia, eu falei assim, tem tanta gente aqui para colocar culpa nos meus erros, e no ruim de tudo, quando não tiver mais ninguém para colocar culpa, eu coloco culpa no diabo, que ele está se levantando contra a minha vida. Eu tomo uma série de situações extremamente erradas, umas decisões totalmente loucas. Eu ainda tenho a cara de pau de chegar para Deus e falar, Deus me livra. Tá de brincadeira, né, irmão? De uma infantilidade. É como se eu chegasse para o meu pai e falasse assim, ó, pai, eu não quero mais essa bicicleta de rodinha, não. Eu quero sem rodinha. Eu vou lá e me arrebento todo e fico chorando para ele. É a gente errando, sabendo que está pecando e pedindo acolhimento do pai. É ou não é? Somos imaturos. Somos imaturos. Foi minha irmã que me empurrou. Terceirizamos. Toda hora. E quando que a gente cresce fazendo isso? Nunca. Tanto que Deus, quando ele chega para Caim, ele fala, Caim, o pecado, ele bate à tua porta. Primeiro ele chegou, começou a ter um negócio no coração dele, mas cabe a tu dominá-lo. O que ele está falando? Que quando Adão, ele fala, que quando Deus ele fala para Adão, sabe o que é Adão? Quando Adão fala para Deus, sabe o que é Adão que está falando para Deus? Adão, ele fala assim, ó, eu não tenho você mais como meu caminho. Eu faço o meu caminho. O caminho do meu ventre, dos meus desejos. E tem mais. E quando ele fala o seguinte, ó, e quando Jesus fala lá nos evangelhos, ele fala, mentiroso é o diabo, que desde o princípio ele mentia. E quem mente é filho dele. Sabe o que quer dizer isso? É que quando ele estava se referindo a Adão, desde essa época. Porque a partir do momento em que Adão mente nessa situação, porque ele não assume essa situação, é como se ele chegasse e falasse, eu não tenho você como pai. Qual é a paternidade dele agora? É o diabo. Que a palavra do Senhor fala no livro de Romanos, que aquele que peca e continua pecando, ele é servo do diabo. No livro de João, 1 João capítulo 1, diz que aquele que continua pecando, tem pecados recorrentes, não conhece a Deus e dele não é conhecido. E aí, fala mais.
Aí me chega, a palavra do Senhor diz no livro de Romanos que existe um novo Adão, Jesus. Adão não fez aquela besteira no jardim? O segundo Adão vem e diz sim a Jesus, diz sim a Deus no jardim. Deus, ele prepara. Já que eu fiz um homem, um ser perfeito, e ele peca, eu vou lá e vou resolver essa situação. E vou como carne. E eu vou mostrar para todo mundo que é no poder não. É na obediência e na santidade. E que é na obediência e na santidade que eu vou vencer. Porque você acha que Jesus, sinceramente, você acha que Jesus fez isso tudo por ele? Sério isso? Jesus não fez isso por ele, não. Vocês sabiam disso? Não fez, não. Ele fez pelos seus discípulos. Você sabia disso? João 17. Abre lá. Evangelho. Olha o que ele fala. Quer ver? Olha o que ele fala, versículo 6. Eu revelei o teu nome àqueles que o mundo me destes, e eles eram teus, e tu os confiastes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Que onde ele fala, protegi do teu nome, agora ficarei no mundo, por ti protegendo pelo meu teu nome. 8. Pois eu compartilhei com eles as palavras que me destes, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e que creram que me enviastes. 9. Eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. 10. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tu tens é meu, e neles eu sou glorificado. Preste bastante atenção, foi o que o pastor falou nessa palavra extremamente complicada, que ele falou, porque quando a gente está em Jesus, Jesus está em nós, e nós estamos no Pai, e nós estamos um no outro. Ele continua, que agora não ficarei muito mais no mundo, mas desde ainda no mundo, eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que seja um, assim como somos um. 17, santifica-os pela tua palavra é a verdade, da mesma maneira que me enviastes ao mundo, eu vos enviei ao mundo, e em benefício deles, olha o 19, e em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Jesus, preste atenção, ele não se santificava por ele em si, ele se santificava pelo outro. Aí o camarada me chega aqui na igreja, não, irmão, tu tem que vir para a igreja aqui para buscar a tua salvação. Oi? Tu tem que vir para a igreja para quê? Desculpa? Buscar a tua salvação? Não, irmão. Você tem que servir aqui de instrumento para o outro. Ao contrário de Adão,
Cristo, Ele vence, esse é o ponto central da mensagem, as maiores batalhas que nós temos. E o maior campo de batalha não é por fora. O maior campo de batalha é a nossa mente. Ao contrário de Adão, Cristo, Ele diz não à sua carne. Porque foi uma das últimas tentações dele. E ao contrário de nós, Ele resistiu. E quantas vezes a gente está deixando passar essa oportunidade? Todos os dias. Quantas vezes nós, temos a oportunidade, no nome de Jesus Cristo, inclusive orar, que aqui, inclusive, ele fala, rapaz, tu não consegue vigiar. O que ele está falando? Quer acabar com a tua tentação? Ora. Porque você se torna semelhante àquilo que você adora. Salmo 115. Quanto mais você ora, mais o Pai está em você e você nele. Você se torna semelhante a tudo aquilo que você adora. Só um parênteses, hoje eu estava conversando com o pessoal lá do escritório, estava todo mundo, bandido tem que morrer, bandido tem que não sei o quê. Eu falei para ele, rapaz, Deus não está nesse negócio não. Não está nisso não. E eu falei para ele, outra coisa, todo mundo fala que bandido tem que morrer, mas todo mundo fica achando graça e bonitinho das músicas do Oruan e das músicas lá do MC Pose. Fica todo mundo curtindo lá, ó. E toneladas de cocaína, maconha, haxixe, crack, e mais de não sei o que são vendidos nas bocas de fumo, mas todo mundo curte Virgínia, fica fazendo dancinha com funk, e esse buzeira que eu nem sabia que esse troço existia. Infelizmente, o varão de Deus, homem de Deus, que é assim que eu tenho que chamar, que a grande verdade é essa, que eu profetizo que vai ser homem de Deus. Meu irmão, o camarada chegar e todos os dias ficam vendo essas coisas. E não repreendem seus filhos. São coniventes. Grandíssima verdade é essa. E fica terceirizando para a sociedade e para o Estado a criação dos seus filhos. A grandíssima verdade é essa. E fica o povo crente aí terceirizando para a igreja evangelizar os próprios filhos, porque não são crentes dentro de casa. Não tem testemunho. Homens não são pastores, mulheres não são pastoras dentro de casa. Homens não têm controle e mulheres não têm controle. Não conseguem viver uma vida de santidade, quiçá passar para os filhos. Todos coniventes. Todos. Está todo um sistema corrompido. Valores estão corrompidos. Eu fui saber quem era a Pose. Tem 2 meses. Sabia que era esse... Pasmem. Ana Paula que me mostrou. Pasmem. Quem é Pose? O que é isso? Foi igual a Adão. Mas eu repreendi. Tu é mulher de Deus não, hein, mulher? Vai tomar uma madeirada, hein? Eu falo para ela brincando, né? Tu quer apanhar na frente de todo mundo? Te bato só em casa, hein? Porque eu faço questão de ser macho tóxico, né? Assim, a gente... Mentira. O corte do Instagram. Vocês entenderam, irmãos? Eu quero deixar para vocês e que nós temos que todos os dias fica uma guerra de bem contra o mal, mas começa dentro de nós. Ao invés de nós queremos chegar e querer mudar o mundo, de querer mudar não sei o quê, de querer mudar não sei o que lá, começa com essa batalha interminável, que é você dentro de você. E você sabe quando que termina? Relaxa o coração, só quando você morre. É uma resistência. Tem um livro do C.S. Lewis, que ele fala que o pecado é como se fosse um foguete, como se fosse... porque chega a um determinado, até você passar
passar por aquilo. É uma resistência. Quando ele está saindo, a resistência ela é maior ainda. E o pecado, ele quer que você fique no status quo. Ele quer que você volte. Tu está aqui, está pecando, está no erro. Tu está aqui, está nesse quadrado. É uma resistência para você passar no próximo estágio. Para você sair daquilo ali. É uma procrastinação. E tudo acontece para você não ter um contato com homens e mulheres de Deus, começando pela igreja. Tudo acontece. Tem um jogo de futebol, tem um churrasco melhor, uma série de compromissos, mas não sabe que é a sua inclinação para o mal, a resistência ao pecado, que está fazendo isso com você todos os dias. Diuturnamente. Todos os dias. E nós não estamos percebendo isso. Nós estamos muito mais distraídos do que com propósito. A comida que nos é apresentada, que nos é servida, é uma comida que nos faz mal. Aquilo que nos é apresentado é aquilo que nos distrai e não nos consagra e nem nos instrui. Pela primeira vez o ser humano ele está nascendo mais burro, se desenvolvendo mais burro do que com QI menor do que a geração anterior. E a força de nos permanecermos nesse status quo, dessa resistência, ou ela pode ser, ela sempre vai ser violenta, mas ela é travestida de uma série de coisas. O erro nos puxa para trás o tempo todo. Eu estava lendo um negócio muito interessante que eu queria compartilhar. Cara, muito interessante. Que Sócrates, de tanto ele incomodar a sociedade, tanto ele incomodar, ele foi, se não me engano, ele foi condenado a tomar cicuta, que era o veneno, né? E quando ele foi... E ele falou para um discípulo dele, que ele falou que o discípulo dele era Criton, que ele falou assim, ó, quando eu morrer, eu quero que você sacrifique um galo, Asclépio. Asclépio é o deus da cura deles. É um deus da cura. Aí eles acharam estranho, mas tu quer que a gente sacrifique um galo depois que você morre a um deus da cura? Aí ele porque só depois de morto é que eu vou ficar livre do meu corpo que me corrompe. Que interessante isso. Eu vou ficar curado dele. Paulo, sabendo disso, desses ensinamentos, o que ele falava? Antigo Testamento. Pecado é aquilo que eu faço ou que eu deixo de fazer. Paulo era muito inteligente, irmão. Paulo conhecia os ensinamentos de Sócrates. Cristo falou, pecado não é só aquilo que você faz ou que deixa de fazer. É na qual também você tem intenção. Tu pode fazer o bem com a intenção ruim, que é pecado. Nem tudo que tu faz que é bom. Tu pode fazer o bem fazendo pecado. E tu pode fazer o mal sendo correto. Tu sabia disso? Sim. Tu pode errar acertando e acertar errando. Aí me vem Paulo com conhecimento desse, o que ele fala? Pecado? Pecado sou eu. Quem me livrará desse corpo maldito? Ou desse corpo que me leva a pecar? De quem é esse ensinamento? Sócrates. E ele traz para dentro do evangelho, o que ele está explicando para a gente? Que é uma guerra dele contra ele, do ego. Dele com ego, dele com desejo, dele com pecado. E juntamente com Jesus Cristo, que orou e disse não para si. Que oremos juntos todos os dias. Que nos preocupemos uns com os outros todos os dias.
para que todos os dias a gente diga não para nós mesmos, todos os dias. Todos os dias. Em nome de Jesus. E que a gente tenha coragem de carregar a nossa cruz, que até hoje a gente não tem carregado. E nem dizendo não a nós mesmos. Porque todos os dias a gente fala sim para a gente. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.